nome é Sandro Madeira Cardinal, tenho 53 anos, estou na atividade agropecuária desde o ano de 1986. Então, a minha trajetória no Sindicato Rural começou com as participações em feira de terneiros, na época do seu Valdir Pedro Sudati, Arissa Grilo, que eram entusiastas das feiras e foram convidando, fui me conhecendo eles, fazendo amizade, Fernando Saraiva também, na época, produtor, e Fernando Gonçalves, e a gente foi criando esse ciclo de amizade, cada vez mais participando do Sindicato Rural. Depois, nos anos 90, comecei também a participar do Núcleo de Cavalos Crioulos, né? Fui presidente do Núcleo de Cavalos Crioulos, fui presidente do Núcleo de Terneiros, não me recordo em qual ano, e depois fui vice-presidente do Sindicato Rural na gestão do seu Omar Venig. Depois do seu Omar Venig, fui convidado a participar como presidente no ano de 2008 a 2010. Então eu assumi a presidência do Sindicato Rural. Eu sempre fui entusiasta e sempre fui classista, porque o nosso sindicato, principalmente o Sindicato Rural de Santiago, é um sindicato muito atuante, respeitado no meio dos outros 138 sindicatos, que até na minha época, em 2010, tinha sistema sindical, e também sempre foi muito ouvido e sempre muito atuante dentro da Farsul. Então esse era que eu achava muito interessante participar do sindicato por essa atuação dele. Aí depois, na minha época, que eu fui presidente em 2008 a 2010, nós tivemos duas demandas que foi marcante. Uma, que nós fomos os pioneiros, junto com o Sindicato Rural de Passo Fundo e de Giruá, numa ação a cobrança contra os royalties da Monsanto. E levantamos essa bandeira junto com eles e fomos vitoriosos naquela época. Era uma cobrança que eles tinham, sempre cobravam esses 2%, e nós entramos junto com os sindicatos tentando reverter essa situação dessa cobrança ilegal. Conseguimos na época. Outra demanda na minha época também, que começou na minha época, depois terminou mais tarde, foi a mudança do Código Florestal, que até hoje está aí, né? Claro, teve outras várias, mas as mais importantes, mais significativas, foi essas duas. As dificuldades que eu sempre percebi no Sindicato Rural, era as pessoas, os participantes do sistema sindical. Marcavam a reunião, sempre não ia muita gente, tu não conseguia mostrar o trabalho, tu não conseguia divulgar o que o sindicato fazia muito nessa questão. Aí a gente também fez uma parceria na época com um programa Voz do Campo, e o sindicato foi bem reconhecido nos outros lugares pelo que a gente estava fazendo, como é que era o sistema, e foi uma oportunidade boa que a gente investiu ali nesse programa e tentou divulgar o trabalho e o que era o sistema sindical e o que o sindicato fazia na representação de classe. Um fato engraçado que houve na minha época, quando assumi o sindicato, em janeiro, se não me engano, a gestão do seu Omar tinha feito umas mudanças lá, uns investimentos em pintura do prédio, reformas e tal. Então o nosso caixa do sindicato estava bem defasado. Aí sempre nosso sindicato se mantinha da CNA, na época ainda tinha as cobranças da CNA, só que as cobranças da CNA sempre eram em maio.
Aí, final de maio, que vinha o recurso para o sindicato. Aí, conversando com o Alexandre, que era meu vice-presidente da época, e a dona Terezinha Cardoso, que era tesoureira e tal, a gente teve a ideia, mas quem sabe vamos lá em Porto Alegre, vou lá em Porto Alegre com o Esperoto e tento arrumar um adiantamento lá com o presidente Esperoto, que era o presidente da época da Farsul. Quem sabe eu tento arrumar um recurso lá com ele. Bem, me fui a Porto Alegre para arrumar um recurso com o Esperoto até maio, para até vinha. Ele poderia descontar do que nós teríamos a receber, adiantava um pouco de dinheiro para nós manter o sindicato. Aí, chegando lá, fui lá recebido pela secretária dele e perguntei, me apresentei, presidente do Sindicato de Santiago, na época era Unistal da Junta, Cipó não era ainda, e aí eu fui lá e queria conversar com o presidente Esperoto. Então, ele está atendendo, o senhor espera um pouquinho, que daqui a um pouco o senhor fala com ele. E sentei numa poltrona que tinha, e chegou me lembro, um senhor magro, alto, um gringo, chegou ali e eu queria falar com o presidente, tal, entregar uma encomenda para ele. E a secretária disse, o senhor tem que esperar um pouquinho e tal. Né? Tem esse senhor aí na frente também, lá de Santiago, que quer conversar com ele. Ele disse, mas eu estou com pressa. Aí eu disse, mas o que é que o senhor... O que é que o senhor vai... O senhor quer entregar, quem sabe o senhor passa na minha frente. Ele disse, não, é uma encomenda, um charuto, o presidente Peroto. Eu digo, mas então é agora. Vou pegar e vou comprar esse charuto e dou de presente e já saio com o dinheiro daqui. Aí me calculei, não quis contar meu dinheiro, me lembrei que eu tinha uns 300, 400 quilos no bolso e digo, tá, vou comprar o charuto e dou de presente pro presidente, né? Já faço uma média. Aí digo, quanto é que é a caixa de charuto? Ele tem 2 caixas, R$800 cada uma. Eu digo, não, então o senhor pega e pode cruzar na minha frente que eu vou esperar. Então era uma das coisas engraçadas que eu me lembro que houve, né? Assim, as coisas engraçadas da minha época com o presidente Esperoto. Agora está aí me recordando, a gente teve também, junto com o Alexandre, né? A gente foi 3, 4 vezes deputado dos Carlos Reis, e junto com o pessoal que a gente estava fazendo uma parceria, a ProSoja Rio Grande do Sul estava se formando no Rio Grande do Sul, a gente começou a fazer parte da ProSoja. Então, nós íamos junto com o Sindicato de Giruá, Sindicato de Santo Anjo, que eram mais parceiros, mais conhecidos nossos. Nós, várias vezes, 4, 5 vezes, a gente foi a Brasília, o deputado Carlos chamava nós lá, porque houve, se não me engano, em 2008, houve uma estiagem, aí o pessoal queria algum tipo de alongamento de conta, ou queria alguma coisa de alongamento de investimento, então a gente corria lá para falar com o Luiz Carlos marcava uma reunião, me lembro com o ministro da Fazenda, uma vez com o ministro da própria ministra da Agricultura, então a gente já fez várias viagens lá para tentar ver isso aí, e era uma coisa que nós não adiantava tu estar prorrogando conta também, ou alongando conta se tu não tivesse renda. Então nós levantávamos muito essa bandeira, que não adiantava tu produzir se não tivesse renda. Era uma das coisas que nós lutávamos muito com o Alexandre, era isso aí. E a outra que a Thaís fez lembrar foi também da Expo Santiago, né? Que a gente fez junto com o Centro Empresarial, ali a gente fez lá no ginasião, uma ou duas edições, as duas edições que quando eu fui presidente a gente fez lá, grande, teve vários remates, a gente fez várias atrações lá e chamou o produtor e o público da cidade para conhecer o nosso agronegócio, o que o campo produzia, o que o campo estava fazendo. Então era uma das coisas que a gente fez, 2 feiras duas Expo Santiago, lá no ginásio, junto com o Centro Empresarial. Um legado da época, assim, eu acho que o mais importante que a gente deixou no sindicato
foi essa questão dos royalties, a cobrança dos royalties na Moega. Essa foi uma bandeira que a gente começou a levantar aqui, depois todo o Rio Grande do Sul levantou, Mato Grosso, uma coisa que 4, 5 sindicatos, se não me engano, que começou isso aí. Santiago foi um que começou a levantar essa bandeira da cobrança na Moega, e a gente trabalhou nisso aí quase 6 meses e conseguimos parar com essa cobrança e frear a Monsanto pelo um tempo dela cobrar, né? Depois ela inventou uma outra variedade e tal, e ainda continua cobrando, mas aquela patente já tinha vencido, eles estavam cobrando, aquela patente do soja RR1, eles estavam cobrando já, e a patente vencida, eles cobrando e o produtor pagando. Então a gente entrou na justiça, conseguiu, em primeira instância aqui no Rio Grande do Sul, que eles parassem de cobrar. Aí foi vários embates que a gente teve jurídico com eles, mas conseguimos frear essa cobrança. Isso eu acho muito importante, foi uma das coisas que nosso sindicato fez que eu me orgulho, né? E dizer agora para as novas gerações que vêm assumindo o sindicato, esse pessoal mais novo que vem assumindo aí, que sempre tenham em mente que o sindicato sempre foi alguém administrou ele, teve dificuldades nas suas épocas, cada um com as suas dificuldades, com as suas limitações para tentar resolver os problemas do sindicato, mas sempre defendendo o sindicato. Então a gente sempre tem que também olhar para trás para quem fez, o que foi feito e deixando esse recado para que tenha orgulho do nosso sindicato, que sempre foi muito bem representado e ele se diferencia entre todos os outros sindicatos do nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigado.